Tudo o que você precisa saber sobre incrustação fecal. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e esse vídeo eu já deveria ter feito ele há muito tempo, muito embora a gente já tenha aqui no canal alguns vídeos onde a gente toca um pouquinho no assunto sobre a incrustação fecal. Mas em nenhum deles a gente se aprofundou nesse assunto que é muito importante. Para vocês terem ideia como esse é um assunto muito importante, hoje em dia a ciência já considera o intestino como sendo o segundo cérebro. Mas aí já é outra história. Como é que a gente pode contextualizar isso? Existem 4 hormônios que a gente já falou aqui no canal, que a gente usa uma sigla cedo quando nós queremos nos referir a eles. Aonde o S é serotonina, E endorfina, D dopamina e O ocitocina. Se existe algum problema orgânico na produção de um desses 4 hormônios, a pessoa começa a apresentar uma série de problemas. Por exemplo, deficiência na produção de ocitocina faz com que uma mulher gestante apresente dificuldades na hora do parto, tendo que ser submetida a um parto cesariano, por exemplo. Mas o principal é o seguinte: a deficiência na produção de qualquer um desses 4 hormônios pode levar a pessoa a um quadro de depressão. Agora vejam como o intestino ele tem uma participação extremamente importante nesse processo, já que quase 85% da endorfina produzida no nosso corpo é produzida justamente no intestino. Ou seja, tudo que eu estou falando até agora é para dizer uma única coisa: o seu intestino ele tem que funcionar bem se você quer ter saúde. Então, para você entender o que é a incrustação fecal, vamos dar uma olhadinha no intestino primeiro. Observem que o tubo do intestino grosso ele se assemelha muito a um cano corrugado. E essas entrâncias que tem nele, quando o intestino está funcionando bem, quando ele está saudável, o bolo fecal, ao passar nesse trajeto, ele vai seguir o trajeto sem problema nenhum e ser eliminado. Mas quando o intestino não está saudável, o que é que acontece? À medida que o bolo fecal, as fezes vão passando por ele, vão ficando resíduos delas no seu trajeto que vão ficar grudadas justamente nessas reentrâncias que o intestino possui. Você tem que entender uma coisa: existe algo que, quando acontece, agrava ainda mais esse processo, onde os resíduos eles vão ficando grudados nas paredes do intestino grosso e vai formando essas incrustações. O que é que agrava esse quadro? Imagine que tem algo que funciona como se fosse uma cola, aonde as fezes, ao passarem pelo intestino, por causa dessa cola vão ficando lá grudadas, ao ponto que, dependendo da pessoa, podem ser retidos nesse trajeto até 5 quilos de fezes. Ou seja, dependendo de pessoa para pessoa, você pode apresentar até 5 quilos de fezes velhas no seu organismo. Aí nesse ponto você pergunta assim: mas que cola é essa? Como é que ela surge? Vejam que coisa interessante. Muito se fala sobre glúten, não é isso? Pois essa cola que vai fazendo esses resíduos de fezes permanecerem lá grudados é justamente o glúten. Então você pensa assim: então eu vou parar de ingerir alimentos que contenham glúten, o pão branco, por exemplo. Mas isso não é o suficiente, porque
O que existe de incrustação lá no intestino não vai sair só porque você parou de ingerir glúten. Aí você tem que começar a realizar um processo chamado desincrustação fecal, que eu vou lhe ensinar nesse vídeo também como é que faz. Mas uma coisa que é muito importante a gente falar é o seguinte: o intestino ele precisa ter uma certa permeabilidade para que possam passar, por exemplo, certos nutrientes que você absorve com os alimentos. O problema é quando você perde essa permeabilidade e o seu intestino fica como se fosse uma peneira entupida e não passa nada. O outro problema é o extremo, quando essa incrustação causa uma hiperpermeabilidade e passa tudo para a corrente sanguínea, inclusive toxinas. Para que vocês possam ter ideia, a incrustação fecal ela é uma das principais responsáveis pelo surgimento das doenças autoimunes. Por exemplo, psoríase, artrite reumatoide e a candidíase de repetição. Então é interessante, muitas vezes você vai ter, principalmente mulheres que sofrem de candidíase, começam a fazer uso de corticoides, que é hormônio, quando poderia facilmente ser resolvido fazendo, em primeiro lugar, o processo de desincrustação e, em segundo lugar, fazendo a ingestão de vitamina C e, dependendo da situação, glutamina. Bem, eu acho que nesse ponto você já entendeu muito bem a importância que tem do seu intestino funcionar bem. Da mesma maneira que eu também acho que você já entendeu que uma incrustação fecal também pode ser responsável pelos mais diversos casos de constipação, a conhecida prisão de ventre, né? Então, presta atenção que eu vou ensinar agora como é que você faz o processo de desincrustação. Você vai fazer o seguinte: primeiro, ao acordar pela manhã, em jejum, você vai ingerir uma maçã verde. Tem que ser maçã verde. A maçã vermelha ela não vai servir para esse processo, tá bom? Ingere, espera uns 10 minutos, digere um pouquinho e aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma folha de couve-manteiga, um punhado de espinafre, polpa de maracujá, um tomate, o sumo de 2 limões, 2 folhas de hortelã e 2 ou 3 fatias de gengibre. Você vai pegar tudo isso, bota num liquidificador, com gelo, um pouco d'água, bate bem direitinho, bate e toma tudo. Presta atenção, não é para coar. Você tem que beber do jeito que foi batido no liquidificador. Toma. Você vai perceber que o seu intestino, no dia que você fizer isso, ele vai funcionar de uma forma acima do normal que ele sempre funciona. E isso é uma coisa muito boa. Agora presta atenção. Você tem que fazer isso por um período de 15 dias seguidos, certo? Você não pode errar um dia. Você fazendo esse processo do jeito que eu estou explicando, todo o trajeto do seu intestino ele vai ser limpo de todos os resíduos de fezes velhas e você vai perceber como a sua saúde ela vai dar uma potencializada grande. Você vai perceber isso. Inclusive coisas que vão melhorar na sua saúde que você nunca pensaria que tivesse relacionado a isso. Agora a pergunta: você gostou desse conteúdo? Pois presta bem atenção. Isso foi apenas uma gota no oceano de conhecimento que vai ser transmitido no primeiro intensivo Emagrecer Integral com Saúde, que, como vocês sabem, começa no dia 28 de fevereiro desse ano de 2022 e segue pelos dias 1, 2 e 3 de março. Se você está tomando conhecimento agora do intensivo, então entre aqui embaixo na descrição desse vídeo para você fazer parte do grupo do Telegram, aonde vão ser disponibilizadas
todas as aulas e todo o material para download que vai ser disponibilizado durante o intensivo. Além do que, toda essa receita que eu dei para a realização do processo de desincrustação, você vai poder fazer o download dela em PDF lá no nosso grupo do Telegram. Ficou interessado? Então passa lá. E é claro, se isso é apenas uma gota no oceano de conhecimento que você vai encontrar lá no Intensivo Emagrecer Integral com Saúde, então significa dizer que esse processo de desincrustação também é ferramenta integrante no processo de emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu tenho certeza que ele merece um like. E mais, se você não é inscrito no nosso canal, só por causa desse vídeo aqui já vale a pena você se inscrever. Se ficou alguma dúvida, vai aqui embaixo nos comentários, faz a tua pergunta. Se quiser contribuir com o nosso trabalho, aqui embaixo você também vai encontrar os dados da nossa conta corrente, o nosso Pix e o nosso Apoia-se. Então eu te desejo um excelente início de semana. Muita gratidão a você por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Para você, saúde física, mental e emocional. Deus nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.